Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te ensinar como extrair a última ou a primeira palavra de uma célula. Já vou avisando que vai ter um bônus no final do vídeo, onde eu vou te ensinar, na verdade, a como extrair as duas primeiras, as três primeiras, as quatro primeiras, enfim, ou as últimas palavras dentro de uma mesma célula. Aqui para o nosso exemplo, convenientemente, eu tenho aqui o texto Função Excel dentro da célula B7, e eu vou primeiro tentar extrair a primeira palavra, ou seja, a palavra função, e depois a última palavra, que seria a palavra Excel. Para essa nossa fórmula aqui, a gente vai usar outras funções do Excel. A gente vai juntar várias funções do Excel numa fórmula só. E as funções que a gente vai usar vão ser, na ordem, arrumar. Depois, dentro de arrumar, nós teremos a função esquerda ou a função direita, dependendo do que a gente está buscando. Depois, dentro dessa função, nós teremos a função substituir. E dentro de substituir, nós teremos a função repeat. Repeat significa repetir, tá? Mas no Excel ela se chama repeat. Eu vou montar a nossa fórmula uma a uma. Então, função a função, eu vou montar aqui separado, para que você possa entender a lógica por trás de como é que isso funciona. E depois a gente monta a fórmula única com todas as funções dentro de uma única célula. Bom, então eu vou começar aqui por debaixo, que é a função que está mais no meio, assim, né, mais dentro da nossa fórmula, que é a função repeat. O que a função repeat faz, ela repete um caractere, ou um texto específico, um conjunto de caracteres, x número de vezes. Então o que a gente vai fazer é repetir um espaço em branco, então coloca um espaço em branco entre aspas, ponto e vírgula. O número de vezes que eu quero repetir isso são 100 vezes. E dá um OK, está pronto. Aparentemente está em branco, mas na verdade não está. Aqui dentro nós temos 100 vezes um espaço em branco. Para que você possa ver isso, para que você acredite em mim, eu vou botar aqui a letra A, e agora a gente vê 100 vezes a letra A. Então, na verdade, nós teremos aqui 100 vezes um espaço em branco. Depois nós vamos usar a função substituir. Então, a função substituir, o que ela faz é substituir um texto específico dentro de outro texto por um texto, um outro que você da sua escolha. Então, o texto que a gente vai estar olhando vai ser aqui a nossa célula B7, onde está escrito função Excel. Dentro da célula B7, eu quero trocar o texto antigo, ou seja, um texto que existe dentro dessa célula, é um espaço em branco, ou seja, esse espaço em branco que a gente tem entre as palavras função e Excel, a gente vai substituir ele por um novo texto. E o novo texto vai ser a nossa função repeat aqui, o resultado da nossa função repeat. Então o que a gente vai fazer é trocar um espaço por 100 espaços. Vamos ver como é que fica? Então aqui a gente tem a palavra função, 100 espaços e depois a palavra Excel. Bom, próximo passo é usar a função esquerda ou direita. Como eu vou fazer aqui primeiro para primeiras palavras, né, tentar extrair primeiro a palavra função, então a fórmula que eu vou usar aqui vai ser esquerda. Então aqui eu venho esquerda, e o que a gente vai fazer, o que a função esquerda faz é buscar a esquerda de um conjunto de caracteres, começando da esquerda até um número x de caracteres que você define. Então o texto que eu vou buscar é aqui na nossa função substituir, então a célula H10, e eu quero buscar os 100 primeiros caracteres desse resultado. Então vamos ver aqui. Eu tenho a palavra função mais 94 espaços aqui em branco que a gente não consegue ver. Por que 94 espaços? Bom, na nossa função esquerda eu pedi para ele buscar os 100 primeiros caracteres que estão na célula H10. Então, a nossa palavra função ela contém 6 caracteres. Então, 6 caracteres, 100 menos 6, sobra 94. 94 é o número de espaços em branco que a gente tem aqui depois da palavra função, que a gente não consegue ver aqui. E, por fim, a função arrumar. O que a gente vai fazer é arrumar, né, como o nome já diz, removendo todo esse texto, esses caracteres em branco, esses espaços em brancos que a gente tem no resultado da nossa função esquerda. Então, o que a função arrumar faz é isso. Ela, quando tem mais de um espaço junto, ou um espaço no final, ou no início de uma palavra, num texto, de uma célula, ele remove esses espaços, arrumando o texto de maneira correta. Então, está pronto aqui. Aparentemente está igual, eu vou mostrar que não é igual.
Vou copiar essas duas aqui para baixo, vou colar apenas valores. E quando eu entro aqui no resultado da nossa função arrumar, você nota que o marcador aqui de texto, onde eu começo a escrever, ele está logo após o final da palavra função. Mas já aqui no resultado da função esquerda, ele não está, está lá no fim, ó. O que significa que aqui estão aqueles 94 espaços que eu comentei e a função arrumar removeu ele para a gente. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Bom, talvez você já tenha notado aqui qual que é a ideia, como é que isso funciona. Quando a gente diz que a gente quer repetir 100 vezes um espaço, a gente aumenta o espaço entre duas palavras e depois, com a função esquerda ou direita, a gente busca os primeiros 100 caracteres, o mesmo espaço que a gente usou aqui. Então, se a gente repetiu 100 vezes, a gente vai buscar 100 vezes. Se a gente repetir aqui 200 vezes, a gente vai buscar 200 vezes. A gente sempre vai fazer o mesmo número. Para os casos onde a gente quer extrair apenas a última ou apenas a primeira palavra de um texto. Então, se a gente quiser fazer mais, a gente vai ver logo para frente como é que faz isso. Mas, enfim, quando a gente pega aqui a função esquerda para olhar para a nossa função substituir, ele vai tentar buscar os 100 primeiros caracteres. A gente sabe que tem um espaço entre duas palavras de 100 caracteres e a gente acredita, né, confiamos, que nenhuma de nossas palavras vai ter mais de 100 caracteres. Então, por isso que quando a gente pega a função esquerda, aqui ela sempre vai buscar a primeira palavra apenas mais uma série de caracteres. Caso você tenha algum problema aí com alguma palavra ou algum conjunto de caracteres que tenha mais de 100 caracteres no total, é só aumentar esse número aqui, aumenta para 200, para 300, o número que você precisar e a função vai continuar funcionando normalmente, tá? Não tem sem problema nenhum isso daqui. Eu poderia até ser um número menor aqui, poderia ser 50, mas eu arredondei para 100. Bom, tá feito aqui, a gente já conseguiu extrair a primeira palavra da nossa célula B7, mas agora a gente quer botar tudo isso numa mesma fórmula, não é? Então eu vou começar aqui com a função arrumar. O texto da função arrumar vai ser o resultado da nossa função esquerda. O texto da nossa função esquerda vai ser o resultado da nossa função substituir. E o texto da nossa função substituir vai ser aqui o nosso função Excel na célula B7. O texto antigo, o texto que a gente vai trocar, vai ser um espaço. Nós vamos trocar com um novo texto, que é o resultado da função rept. O texto da função rept é um espaço em branco que nós vamos repetir 100 vezes. A gente volta então para a função substituir, a gente encerra a função substituir, fechando parênteses, a gente volta então para a função esquerda, ponto e vírgula, quantos caracteres da esquerda, começando da esquerda, a gente quer pegar? A gente quer pegar 100 caracteres, fechamos a função esquerda, voltamos para a função arrumar, ela só tem um argumento mesmo, e a gente fecha a função arrumar, damos um Enter, está aqui o resultado da nossa fórmula toda. Você pode ver aqui em cima, se você precisar, pode pausar o vídeo para visualizar, mas é exatamente a mesma coisa que eu escrevi aqui, só que ao invés de ficar pegando aqui, por exemplo, a célula H11, o que eu fiz na verdade foi pegar essa fórmula aqui e substituir aqui por H11. Depois aqui dentro, onde tem H10, o que eu faço é, eu pego a fórmula que eu tenho aqui, venho em H10 e substituo. E depois aqui onde a gente tem H9, a gente pega a função que está dentro de H9, vem aqui dentro e substitui. Essa fórmula que a gente tem agora na célula H8 é exatamente igual à célula H7. Pode ver que quando eu troco aqui lá em cima é exatamente a mesma coisa. Bom, agora como extrair a segunda palavra? Como eu disse, é aqui que está o segredo, é na fórmula esquerda ou direita. Então a única coisa que a gente tem que fazer aqui é substituir esquerda por direita. Então eu vou copiar aqui a nossa fórmula, que a gente já tem pronta, vou colar ela aqui, e onde diz esquerda eu vou trocar por direita. Pronto, é a mesma coisa. Aqui eu posso até trocar para ficar mais fácil de visualizar, direita. Note que agora a gente tem 95 espaços aqui, acredito, em branco, mais a palavra Excel, porque a gente começou agora a contar 100 caracteres da direita para a esquerda dessa nossa função, resultado da nossa função substituir aqui. Bom, mas eu tinha prometido lá no início do vídeo
que eu também ia ensinar a como extrair as duas primeiras, ou as 3, as 4, as 5, enfim, quantas palavras forem do início ou do fim de um conjunto de caracteres. Então eu vou aumentar aqui primeiro esse nosso texto, eu vou dizer função Excel o que? É demais. Pronto. Então agora a gente tem 4 palavras aqui e eu não quero mais pegar essas aqui, eu quero pegar, enfim, eu não vou botar isso aqui, não precisa, né? Eu vou botar aqui, eu quero pegar as duas últimas, tá? Duas últimas palavras aqui, o que seria é demais. Certo? Então o que a gente precisa fazer? A nossa função rept aqui, ela não muda, ela vai ficar exatamente igual. Nossa função substituir também não muda, ela fica exatamente igual. A única coisa que vai mudar é a nossa função esquerda ou direita aqui no caso. Então, em vez de continuar pegando os 100 primeiros caracteres ou os 100 últimos caracteres, a gente vai mudar para 200. Então, se eu quero duas palavras, eu mudo para 200. É claro que isso aqui só faz sentido porque eu estou usando números múltiplos de 100. Mas aí você, dependendo do número que você utilizar, vai mudar. Mas se você usar 100 para caracteres repetidos na função rept, você vai usar 200 aqui na função esquerda ou direita. Então eu ponho 200 e a gente anota aqui que eu peguei o é demais aqui, já está ali, né? É demais. E aí a nossa função arrumar aqui, também tem que botar 200 porque eu já coloquei todas as fórmulas aqui, né? Opa, desculpa. Aqui eu esqueci de trocar para a direita também. Direita. Pronto. Então estou pegando as duas últimas palavras, é demais. Eu vou montar aqui uma a uma novamente. Então, em vez de pegar a função rept aqui, eu vou pegar o resultado aqui de baixo. Depois, em vez de pegar a função substituir, eu vou pegar ela aqui de baixo. E aqui, em vez de escrever tudo isso daqui, eu vou pegar só a função direita aqui. Pronto. Então eu só voltei para como a gente estava a nossa configuração inicial, onde uma célula depende da outra. Então no substituir a gente vai pegar ali o resultado da função rept, depois na direita ou esquerda a gente vai pegar o resultado da função substituir, só que em vez de 100 caracteres a gente vai pegar 200 caracteres nesse caso. E depois a função arrumar só corta esses espaços em brancos extra que a gente tem. Tá, e se eu quisesse pegar as 3 últimas palavras, o que eu preciso fazer? Bom, é só mudar esse número aqui de 200 e eu mudo ele para 300. E eu tenho aqui Excel é demais. Mas eu quero pegar as 4 últimas, que na verdade só tem 4 mesmo nesse exemplo. Eu mudo para 400 e eu tenho função Excel é demais. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de avaliar deixando o seu joinha e também de se inscrever no canal aqui do Função Excel. Até a próxima!